que as igrejas do Novo Testamento, pelo menos aquelas fundadas pelo apóstolo Paulo, ao se organizarem como igreja, elas elegiam presbíteros e diáconos, que compunham já a estrutura da igreja. O que nos mostra, o que é mais uma evidência que nós usamos para aqueles que dizem ou que falam que a igreja cristã, no período apostólico, ela não tinha uma estrutura, ela não tinha uma organização, e era mais ou menos um ajuntamento meio que amorfo, né, sem forma, sem liderança, onde os crentes se juntavam para ter comunhão, para conversar uns com os outros, e, na verdade, a evidência que nós temos do Novo Testamento é exatamente o contrário. A igreja cristã, desde o início, ela já nasce com uma estrutura, ela tem uma liderança organizada, que são os presbíteros, encarregados de guiar o rebanho espiritualmente, pregar a palavra, e agora nós vamos encontrar uma outra categoria de líderes, que são tratados pelo apóstolo Paulo, chamados de diáconos, dos quais também nós temos informação em outras passagens, como eu vou mostrar. A primeira pista para a gente saber o que eram os diáconos é o significado do termo. O termo significa alguém que serve, alguém que ministra. Portanto, ele pode ser traduzido como servo, atendente, ministro. Esse é o uso mais comum dessa palavra no Novo Testamento. Ou seja, é a palavra que os autores bíblicos usam para se referir a uma pessoa que está prestando um serviço a outra, ou a Deus, ou à igreja de maneira geral. Alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Em Mateus 20, 26, Jesus diz assim: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O verbo servir aí é o verbo, vem da mesma raiz da palavra diácono. Ou, como Jesus disse em João 2, verso 5, aliás, foi Maria disse para os servos na festa de casamento, depois que Jesus deu a orientação. Maria falou aos serventes. Adivinhe qual é a palavra no grego para serventes? É a palavra diácono. Mas aqui não é usada no sentido oficial, é usada para designar aquelas pessoas que estavam ali para cuidar do bom andamento da festa. Maria disse aos serventes, aos diáconos: fazei tudo o que ele vos disser. Em Romanos 13, verso 4, Paulo se refere às autoridades da seguinte maneira: a autoridade é ministro de Deus. Adivinhe qual é a palavra para ministro no grego? Diácono. A autoridade é diácono de Deus. Ela é uma serva de Deus, ela ministra as coisas de Deus para o teu bem. E, surpreendentemente também, aí mesmo em Romanos, capítulo 15, verso 8, Paulo diz assim: Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Adivinhe qual é a palavra para ministro aqui? Diácono. Então, Cristo era um diácono de Deus, ou seja, ele veio servir a Deus no que diz respeito aos judeus, o pessoal da circuncisão. Então, a palavra diácono, ela é usada nesse sentido bem abrangente. Qualquer pessoa que está prestando um serviço a Deus, à igreja ou a outra pessoa, era chamado de diácono no Novo Testamento. Mas há um sentido em que a palavra é usada para designar um grupo de pessoas aparentemente separadas e consagradas para servir a igreja em algumas necessidades. Nós temos somente 2 ocasiões em que o nome diácono é usado nessa situação na Bíblia. A primeira é em Filipenses, capítulo 1, verso 1, quando Paulo, da sua maneira costumeira, inicia a carta dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ao saudar a igreja que estava em Filipos, no começo da sua carta, Paulo se remete aos bispos, que nós já vimos que é a mesma coisa de presbítero. Paulo se refere aos bispos e aos diáconos, colocando os diáconos na mesma categoria, ou no mesmo pé de igualdade. Eles eram oficiais da igreja, eram pessoas portadores de um ofício, de uma função designada, assim como os presbíteros também eram. E aqui na primeira carta de Timóteo, quando depois de explicar o que era o presbítero, a função do presbítero e das qualificações dos presbíteros, do verso 1 até o verso 7,
Paulo, no verso 8, começa a falar dos diáconos, sugerindo então que aqui ele não está falando de qualquer pessoa que serve a qualquer um de qualquer maneira, mas há um grupo de pessoas separadas que eram chamadas de diáconos porque a função deles era servir a igreja de alguma forma. E a pergunta que vem em seguida é: que forma é essa? Exatamente o que é que esses diáconos, essas pessoas que eram separadas para servir na igreja, exatamente em que sentido eles serviam? Os estudiosos, eles nos dizem que a chave, para nós entendermos quem são os diáconos aqui, é aquele evento lá de Atos, capítulo 6, onde os apóstolos escolheram ou orientaram a escolha de 7 pessoas, de 7 homens, para atender a uma necessidade que havia surgido no meio da igreja nascente. Se você quiser abrir, por gentileza, em Atos capítulo 6 e me acompanhar, nós vamos ver então o que o texto nos diz. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o que é que acontecia? Na igreja apostólica, em Jerusalém, havia uma distribuição diária, é a cesta básica, né? Aqui está a base bíblica para a cesta básica. Então, todo dia tinha uma distribuição para as viúvas, que eram a categoria de pessoas mais pobres e carentes daquela época, pessoas completamente desprovidas, né? Perdeu o marido, naquela época, mulher não. O provedor do lar sempre era o homem, uma vez que o marido morreu, ela não tinha filhos, então ficava numa situação extremamente difícil. Então, a igreja cuidava das viúvas naquela época, e havia uma distribuição. Só que levantou-se uma queixa, uma murmuração, porque nunca está todo mundo satisfeito ao mesmo tempo, né? Alguém reclamou dizendo o seguinte: estão dando uma cesta básica maior para as viúvas que são daqui de Jerusalém, enquanto que as viúvas que são de fora de Jerusalém, lá na dispersão, são chamados de helenistas, né? Elas estão recebendo o pãozinho menor, o pão de queijo delas vem menor do que esse que está sendo dado aí para as viúvas que moram em Jerusalém. Começou a haver essa reclamação. E então, o que é que acontece? Só para você seguir, no final do verso 1, quando diz assim: as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, a palavra para distribuição é diaconia. Elas estavam sendo esquecidas na diaconia diária. Então, que foi traduzido como distribuição. Então, os 12, verso 2, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Um detalhe: o verbo servir é o verbo diaconel, tá? De onde vem a palavra diácono. Então, não é razoável que a gente deixe a palavra de Deus para funcionar como diáconos, servir as mesas e atender às necessidades dos pobres da igreja. Não é que não era importante, mas os apóstolos sabiam que tinham sido levantados para ministrar a palavra de Deus, para servir a palavra de Deus, que é inclusive a mesma palavra que eles vão usar aqui no verso 4. Eu vou chegar lá. Mas, irmãos, olha a solução que eles encontraram: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. A palavra no grego não está relacionada com diácono, mas é uma palavra que está dentro do mesmo campo semântico. Alguém que serve, alguém que presta um trabalho, alguém que dá alguma assistência, esse serviço. E quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e a diaconia da palavra. A palavra diaconia está por detrás da palavra ministério aqui. Então, mesmo que a palavra diácono não apareça aqui, mas está óbvio que essas pessoas que foram eleitas, elas foram eleitas para exercer a diaconia com relação às viúvas, aos pobres e aos necessitados, o que então não seria estranho explicar porque é que mais tarde elas são chamadas de diáconos. Exatamente porque esta era a função. E diz o texto aí no verso 5,
que o parecer agradou a toda a comunidade, e aí vem a lista dos 7 que foram eleitos naquela ocasião. Diz o verso 6 aí, que apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, a imposição de mãos por parte dos apóstolos naquele grupo significava a consagração, ordenação, instalação daqueles 7 eleitos pela igreja para desempenhar essa função de diaconia, de servir às mesas, de ajudar os pobres, ajudar as viúvas, ajudar os necessitados. Então, muitos estudiosos insistem que aqui nós temos a origem do diaconato na igreja apostólica. Foi aqui que nasceu. E a partir daí o modelo de Jerusalém, que é esse modelo aqui, ele passa a ser replicado em todas as novas igrejas que iam sendo fundadas, quer seja ali na região da Judéia, ou é interessante que desses nomes que estão apresentados aí, todos esses nomes são nomes gregos. Então, eu acho que de propósito a multidão a igreja elegeu judeus da dispersão, gregos, porque a queixa era que as viúvas dos gregos estavam sendo omitidas. Então, vamos eleger gregos para que fique claro que não tem nada disso, de que não é um preconceito, não é? Então, por que estou dizendo que é importante lembrar que essas pessoas eram judeus gregos, helenistas? Porque eles, mais adiante, eles vão, pelo menos 2 deles, Filipe e Estevão, são evangelistas e pregadores. Filipe vai pregar em Samaria e planta uma igreja em Samaria. Então, que modelo vocês acham que Filipe teria levado para Samaria quando ele vai lá plantar uma igreja? Esse é exatamente o modelo de Jerusalém, não é? Presbíteros e diáconos, e dessa forma esse modelo se espalhou por todas as igrejas, de forma que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: quanto aos diáconos, ou seja, já tinha diáconos na igreja de Éfeso, simplesmente porque esse era o padrão bíblico. Quando a igreja era organizada, presbíteros e diáconos eram instalados, eleitos e instalados para liderar a igreja, cada um servindo ali na função que Deus havia dado. As igrejas evangélicas, elas têm adotado diferentes interpretações da função do diácono, né? Então, por exemplo, nas igrejas reformadas, geralmente o diaconato não é um ofício, mas é uma função, e é mais administrativa. É interessante que nas igrejas reformadas, além de cuidar dos pobres e dos doentes, eles administram os recursos financeiros, os diáconos nas igrejas reformadas. Eu frequentei igreja reformada na Holanda, igreja reformada na África do Sul, conheci algumas nos Estados Unidos, e realmente, quando eu fui pastor em São Paulo, da Igreja Evangélica Suíça, era interessante que o sistema lá era o pastor e uma mesa administrativa feita por pessoas que não eram consagradas nem ordenadas para isso, mas que cuidavam das finanças da igreja. O pastor nem sabia o que estava acontecendo financeiramente, só sabia quando chegava a carta de demissão dele. Mas fora isso, né, dizendo assim, passe na tesouraria para acertar alguma coisa assim. Então, é uma forma estranha, né? Os batistas, até onde eu perguntei, o diaconato é um ofício que funciona parecido com os presbíteros da IPB. Tem uma função mais administrativa, como os presbíteros na igreja presbiteriana. Na Assembleia de Deus, eu andei pesquisando também, se eu estiver errado, os irmãos que estão da Assembleia depois me corrijam aqui, o papel do diácono é parecido com o da igreja presbiteriana, embora na Assembleia ele pode dirigir, abrir, pregar, trabalhar em pontos de pregação e tudo mais, que nem sempre é o que acontece com os diáconos da igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, os diáconos são vistos como sendo um ofício juntamente com os presbíteros. E eles são designados para cuidar dos pobres, doentes, a logística do culto, botar cachorro para fora, botar chupeta na boca de menino chorão, todas essas coisas que acontecem no culto. E muitos outros detalhes, a aguinha do pastor, não é? Então, e fora isso, é claro, são detalhes, eu estou brincando um pouquinho, mas o papel principal do diácono dentro da igreja presbiteriana é o cuidado dos pobres e dos doentes. A parte de administração financeira fica com o conselho da igreja, os presbíteros, enquanto que eles são voltados para cuidar dos pobres e doentes. E aqui eu quero fazer uma pausa para
refletir um pouquinho sobre isso que nós vimos aqui. Se a nossa reconstituição está correta, e nós entendemos que sim, pelo menos a grande maioria das denominações evangélicas seguem esse modelo, que o diácono ele é voltado de alguma maneira para servir ao povo carente, necessitado da igreja, os órfãos, viúvas e também na administração das necessidades do culto. O que nós temos aqui, então, é a maneira pela qual, no Novo Testamento, os cristãos atendiam seus pobres. Essa questão está muito delicada hoje, muito sensível, né, por conta das questões políticas do nosso país. Qual é a relação da igreja com a pobreza? O que é que a gente faz com os pobres? Não é? Então, você tem um modelo aqui. No Novo Testamento, como é que a igreja cuidava dos seus pobres? Através dos diáconos. Os diáconos eram eleitos exatamente para cuidar da distribuição da cesta básica para as viúvas. Aquele é o exemplo de Atos, não é? Mas estendendo para cuidar das necessidades dos membros da igreja em geral. Então, era isso que eles faziam. Os cristãos doavam seus bens, seus dízimos e ofertas, que então eram levados para os diáconos, que distribuíam de acordo com a necessidade dos membros da igreja. Não ficou a generosidade dos cristãos nesse sentido, vocês entendem agora porque tem muita gente que diz assim, mas eu posso dar meu dízimo, levar minha oferta e cuidar pessoalmente? Diz, pode, se você quiser, mas o padrão bíblico é diaconato. Como é que a gente cuida dos pobres e necessitados? A igreja tem os diáconos, e com que dinheiro os diáconos vão trabalhar? Com que recursos eles vão ajudar os pobres e necessitados? Exatamente dos dízimos, das ofertas que são levantados pelos membros da igreja. Agora, o que a gente sabe da igreja apostólica é que a generosidade dos cristãos não ficou somente entre si. Tem alguns historiadores que não são cristãos, eu não sei se é Suetônio, que é o que mais escreveu sobre os cristãos, geralmente contra, mas ele, numa carta dirigida ao imperador, ele estava reclamando que os cristãos, esses ateus, cuidavam não somente dos seus órfãos, mas dos nossos. Isso é um pagão falando. Ele estava reclamando do imperador, né, o avanço do cristianismo nos 2 primeiros séculos e como os cristãos conseguiam popularidade e ganhar o coração do povo. É porque não somente cuidavam dos cristãos que eram pobres, dos órfãos e das viúvas, deles, mas também até ajudavam os órfãos e as viúvas que não faziam parte da igreja, E o que aponta para o trabalho que os diáconos faziam e a visão que a igreja tinha de como enfrentar a questão da pobreza. Agora, esse ofício diaconal, ele se perde na Idade Média, foi desvirtuado. O papel do diácono na Igreja Católica, até onde eu sei, não é voltado exatamente para isso, mas é alguma coisa mais ligada com a liturgia e outras funções, assistência ao culto e coisas assim. De qualquer forma, na Reforma Protestante, os reformadores resgataram a função diaconal. Calvino, ele reestruturou o diaconato na Igreja de Genebra. Agora, Calvino tinha uma visão interessante. Ele achava que tinha 2 tipos de diáconos. Tinha o diácono que administrava financeiramente os bens da igreja, os recursos, as ofertas, e havia aqueles diáconos que eram designados exclusivamente para cuidar dos pobres e das viúvas. Eu não sei onde é que Calvino foi achar isso aqui, mas, né, como nós não adoramos Calvino, ao contrário do que dizem alguns, e nem consideramos Calvino infalível, como dizem outros, nessa parte eu discordo absolutamente de Calvino. Onde é que tem na Bíblia fundamento para dizer que havia um diaconato duplo, né? Havia um diaconato duplo, na verdade, a Bíblia fala de um corpo de diáconos com uma função definida. Os diáconos desempenham um papel vital na vida da igreja, servindo como mãos e pés de Cristo no cumprimento das necessidades da comunidade. A Bíblia nos ensina que o serviço é um aspecto central da vida cristã, e os diáconos, em sua função, exemplificam esse chamado ao serviço. Em Atos 6, vemos a origem do diaconato quando os apóstolos reconheceram a necessidade de cuidar dos pobres e viúvas, delegando essa tarefa a homens escolhidos para garantir que todos fossem atendidos. Os diáconos são, portanto, designados para atender às necessidades práticas da igreja,
garantindo que todos os membros, incluindo os mais vulneráveis, sejam cuidados e valorizados. Essa função vai além da mera assistência. Os diáconos são chamados a ser líderes de compaixão, promovendo um espírito de unidade e amor dentro da congregação. Eles têm a responsabilidade de estar atentos às necessidades materiais e espirituais dos irmãos, envolvendo-se ativamente em atos de benevolência, ajuda e apoio. Além disso, o trabalho dos diáconos se estende à administração dos recursos da igreja, garantindo que os fundos sejam utilizados de maneira sábia e eficaz para promover o bem-estar da comunidade. Isso requer integridade e sabedoria, pois eles são responsáveis por manejar donativos e auxiliar na gestão dos bens da congregação. Ao servirem, os diáconos refletem o caráter de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Esse chamado ao serviço não é apenas uma tarefa, mas uma expressão do amor de Deus em ação, tanto na comunidade da igreja quanto no testemunho perante o mundo. Os diáconos também desempenham um papel essencial na comunicação entre os líderes da igreja e os membros. Eles atuam como intermediários, ouvindo as preocupações da congregação e trazendo essas informações às lideranças, promovendo um diálogo aberto e saudável. Isso é fundamental para o fortalecimento da comunidade, pois permite que as necessidades sejam reconhecidas e tratadas de forma oportuna. Quanto mais os diáconos se envolvem no cuidado e na edificação dos irmãos, mais eles contribuem para uma igreja vibrante e saudável. É importante lembrar que o serviço dos diáconos não é apenas sobre atender necessidades materiais, mas também envolve o cuidado pastoral. Eles são frequentemente chamados a oferecer apoio emocional e espiritual, estando disponíveis para ouvir os que estão passando por dificuldades e oferecendo oração e encorajamento.